Tá gravando agora? Tá, né? Ok. Então, agora estamos gravando nossa aula. Então, vamos lá. Vou retomar a pergunta que eu fiz para ver o que vocês preferem fazer. Vocês querem fazer a correção da prova, iniciar pela correção da prova, depois a gente entrar no tema da aula, ou já podemos ir direto para o tema da aula? O que vocês preferem? Eu acho que quem não acertou tudo vai querer que o seu faça a revisão. A revista. Vocês querem fazer a revisão? Não, estou dizendo assim, quem não acertou tudo, talvez essas pessoas gostariam de fazer a revista. Eu, por mim, não preciso. A revisão, na verdade, está no próprio ambiente da prova. Quero saber se vocês querem que eu fale sobre a prova ou não precisa. Porque tudo que estava na minha prova estava nos meus slides. Tudo, absolutamente tudo. Não tinha nada, nenhuma questão da prova que não tivesse nos slides. E aí, vocês querem falar sobre a prova ou podemos ir direto para a aula? Direto para a aula. Direto para a aula? Eu vou direto, professor, porque, como você disse, lá no AVA tem a revisão para quem quiser ver, né? Isso que acertou. Mesmo. É legal ir direto, Uma da aula mesmo. Tem tempo, né? Tem bastante coisa para a gente ver ainda e temos pouquíssimo tempo. O ano está acabando, gente. Olha só. Estamos chegando ao final. Então, peraí, deixa eu abrir a aula aqui. A aula de hoje, na minha opinião, é uma das mais importantes dessa disciplina, tá? Então, vamos prestar bastante atenção, porque essa aula dialoga diretamente com aquilo que estamos... aquilo que se relaciona com a gente, né? Com a nossa vida de professor, de orientador pedagógico, de diretor, enfim. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Sim. Legal. Bacana. Peraí que tem gente chegando, aí eu tenho que parar para... Quando eu paro para autorizar alguém a entrar, some para vocês, né, o slide? Ou não some? Vocês estão vendo o slide ainda ou não? Sim, professor. Sim, professor. Que bom. Então, acho que eu descobri um caminho aqui que dá para ver o slide sem eu ter que ficar tirando ele. Ótimo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre gestão do trabalho docente na escola, que é uma questão que nos interessa muito. Por quê? Porque o trabalho docente é justamente o nosso trabalho, certo? É justamente onde a parte em que estamos diretamente envolvidos. A gente já falou aí sobre a gestão do currículo, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a gestão docente, certo? Da ação docente. E depois ainda vamos falar sobre a gestão dos resultados, certo? Então isso é muito importante para que a gente compreenda qual é o nosso papel e como podemos exercer esse papel da melhor forma possível. Bom, dentre as diversas atribuições aí da gestão pedagógica, tem uma que é muito importante, que é a formação continuada dos docentes. Por quê, gente? Professor, orientador pedagógico, tem que estar em constante aprendizado, porque as coisas mudam, as coisas evoluem, e a gente tem que estar sempre antenado com essas mudanças, com essa evolução, para a gente estar sempre contemporâneo, para a gente falar a mesma língua dos alunos, certo? E também temos que acompanhar essa praxis educativa. O que seria essa praxis educativa? Vocês já estudaram isso em algumas disciplinas. Quem sabe me dizer o que é? O quê? Praxis educativa. Vocês já viram isso em algumas disciplinas.
é como a gente trabalha, né? Oi, fala, Edilene. A prática pedagógica? Exato. Quem que falou? Foi a Ruth. É. A Ruth. Isso, Ruth. É a prática pedagógica mesmo. A prática pedagógica, quando a gente associa a teoria com a prática, certo? Ou seja, não dá para trabalhar a educação somente por um ponto de vista teórico, conteúdos a serem trabalhados no currículo. E também não dá para trabalhar a educação somente com aspectos práticos, somente com observação, com acompanhamento. A gente tem que associar a teoria à prática e tem que entender que a evolução da prática também deve representar uma evolução da teoria. Ou seja, não tem nada fechado. A teoria sobre a prática educativa, ela não está fechada. Nós somos formadores, construtores desses aspectos teóricos. Nós, enquanto educadores, enquanto docentes, enquanto orientadores pedagógicos, enfim. Então, essa formação continuada dos docentes e o acompanhamento da praxis educativa devem ser o eixo central dessa gestão pedagógica, certo? Ou seja, o gestor pedagógico, ele tem que apoiar e proporcionar oportunidade não só de aprendizagem, como também de desenvolvimento aos docentes. Então, a gente está falando aí da formação continuada dos docentes, um processo contínuo de formação, focado no estudo, no desenvolvimento teórico prático. Ou seja, gente, isso é extremamente importante, certo? Então, é importante que uma gestão pedagógica bem desenvolvida invista em uma cultura formativa no ambiente escolar. Ou seja, busque mesmo essa formação. E essa formação tem que ser pautada nessa perspectiva emancipatória, que é o quê? Efetivamente, quando a gente usa a palavra emancipar, é libertar. Então, a gente pensa em libertar o docente, superar esse desafio de todas as desigualdades que existem, né, sociais e econômicas, e tratar os professores de uma maneira adequada e igualitária, justa, para que todos tenham formação, todos tenham essa possibilidade de formação continuada, para que, com isso, os professores se desenvolvam e estimulem seus alunos a permanecerem nas escolas. Então, existe uma importância relacionada à formação do professor, aliás, interrelacionada à formação do professor com o acesso e a permanência dos alunos nas escolas. Por quê? Professores bem formados, bem desenvolvidos, capacitados, conseguem envolver e estimular seus alunos. Então, a gestão pedagógica tem que investir nessa cultura formativa, certo? Independente da formação inicial desse gestor pedagógico, olha as características que ele precisa ter. Ou seja, não é fácil ser gestor pedagógico. Seja lá qual for a sua formação inicial, você tem que estar constantemente atento à formação continuada, junto aos conhecimentos teóricos, desenvolver habilidades relacionais, estratégias de formação e de ensino, construção e gestão de grupo, domínio de fundamentos da educação e áreas correlatas, ou seja, áreas afins, questões atuais da sociedade, conhecimentos em aprendizagem para os diferentes níveis de ensino, entre outros. Ou seja, eu brinco com os meus alunos que para ser orientador educacional, gestor pedagógico, você tem que ser uma enciclopédia ambulante. Essa que é a verdade. Ou seja, tem que agregar muito conhecimento. Não basta eu dominar muito a teoria de um determinado aspecto e não saber nada da sociedade contemporânea, não saber o que está acontecendo à minha volta. Não saber quais são as questões sociais e econômicas que interferem aí na vida da comunidade que está no entorno dessa escola. Certo? Eu tenho que ter essa estratégia de formação e desenvolvimento de grupos e também de desenvolver habilidades relacionais. O relacionamento é importante. Então, o gestor pedagógico realmente tem que ser uma pessoa em constante formação e transformação. Tem que ser uma pessoa em constante evolução. Certo? É o conjunto desses conhecimentos e habilidades com bases sólidas que proporciona ao gestor pedagógico dar conta das especificidades de cada escola. Porque, gente, cada escola tem suas especificidades, elas não são idênticas, elas não são as mesmas, né? Cada uma tem aí
a sua realidade. Cada uma está inserida numa comunidade diferente, cada uma tem um tipo de aluno, professores são diferentes. Então, efetivamente, o gestor pedagógico precisa estar atento a tudo isso, certo? Por quê? Ele tem que dar conta dessas especificidades, ele tem que estar preparado para isso. Ele é a pessoa, ou ela, né? O gestor pedagógico ou a gestora pedagógica, são as pessoas que vão apoiar os docentes na busca de caminhos e soluções para os desafios diários. Ou seja, há um trabalho de parceria do gestor pedagógico com os docentes, certo? Tem que ser mesmo um auxiliar, um apoiador desse corpo docente. Agora, alguns estudos e pesquisas mostram que há várias lacunas na formação dos professores na educação brasileira. Como se a gente não soubesse disso, né, gente? A gente sabe muito bem, é só observar os índices avaliativos da educação brasileira para a gente perceber que há um problema, certo? Então, há muitas lacunas na formação dos professores. Aliás, eu, particularmente, nunca vi muito funcionando como deveria esse processo de formação continuada. Enfim, vamos entender que essas lacunas, então, vão acontecer por diversos e diferentes motivos. O primeiro deles é a formação de professores, certo? Há projetos de educação e formação que privilegiam o controle do desempenho, pensando na competência e na competitividade, certo? Alguns projetos de educação vão para esse lado, do desempenho, da competência e da competitividade. Agora, outros projetos vão para uma concepção de educação de formação humana, unilateral. O que é unilateral? Aquela que pega vários aspectos, não é só uma visão, né? E visam a autonomia e o aprimoramento pessoal, que seria o ideal. Mas não é uniforme isso. Então, eu tenho projetos de educação distintos, infelizmente. Infelizmente, ainda tem projetos de educação que geram essa ideia do desempenho, né, dos resultados e da competitividade, e não se preocupam tanto com a formação humana, com a autonomia e com o aprimoramento pessoal. Então, esse é um dos problemas que a gente enfrenta aí nessa questão da formação dos professores. Outro problema diz respeito às políticas públicas. A formação de professores na atual conjuntura política e social, né, de acordo com os moldes impostos hoje pelo poder público, reflete o quê? O descaso das políticas públicas, o que tem contribuído para gerar aí um quadro de perplexidade no meio educacional, certo? Ou seja, gente, os professores não têm apoio dessas políticas públicas. Essas políticas públicas não lançam um olhar efetivo para as necessidades desses professores. E isso acaba gerando um processo de crise de identidade profissional, certo? Que gera, em grande parte desses professores, uma insatisfação. É verdade ou não é, gente? Eu estou falando besteira aqui. Isso acontece ou não acontece? Sim, professor. Acontece muito. Tanto que eles nem são valorizados, né? Os professores não são valorizados. Exatamente porque eles não têm apoio. Exato, exatamente. Bem colocado. Eles não têm mesmo esse apoio, não têm valorização, né? Gente, eu tô achando que tem tão pouca gente na turma. Espera só um minuto. Alguém me mandou uma mensagem para mim no grupo das... É mesmo, tem 17 pessoas. Pois é, pouca gente. Ai, alguém tem o link fácil aí? É que eu não tenho esse link fácil aqui. Estão pedindo o link, deixa eu ver se eu descubro. O meu tá no meu e-mail. Já deixo gravado no e-mail. Pois é, e para mim, como entra direto, não aparece o link. Deixa eu ver se... Será que é esse aqui? Não sei se é esse aqui. Se for alguém do sexto semestre, eu consigo jogar no grupo da sala, professor. Você consegue, por favor? É a representante, a Gabriele, que está pedindo. A Gabriele? Então, acho que consigo jogar no grupo da sala. Só um momento, eu já vou passar lá. Ok. Mas é que Gabriele, professor.
É representante do sexto. Sexto, então é a Gabi. Eu já salvo no meu e-mail, porque aí eu abro o meu e-mail e já fico lá. Aula do Flávio, aula da Márcia e aula da Nancy. Ô, Ruth, depois pede para ela mandar para mim no grupo dos representantes esse link para eu ter salvo lá, por favor. Ah, tudo bem. Tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? Nada. Bom, vamos lá. Vamos prosseguindo aqui. Bom, outro problema que a gente tem diz respeito à formação inicial. Ou seja, não é só a formação continuada que apresenta problemas, a formação inicial também, certo? Então, essa formação inicial com carga horária mínima, currículo pragmático e tecnicista e pouco reflexivo, que acontece em boa parte da formação desses professores, impede oportunidades de aprendizagem e práticas de liberdade e democracia. Por quê, gente? Essa educação tecnicista, focada somente no currículo, sem propiciar essa reflexão, essas oportunidades de aprendizagem, essas práticas de liberdade e de democracia, formam professores também com dificuldade de trabalhar essas questões com seus alunos. Então, eu também vou ter um professor mais técnico, um professor mais tradicional. E hoje, a gente sabe que aquela didática, aquela pedagogia tradicional não cabe mais, né, gente? Os alunos evoluíram, os alunos têm outras percepções da questão educacional agora. Então, é necessário trabalhar esse entendimento crítico, desenvolvimento social, cultural, tudo isso. E a formação inicial dos professores também deve trabalhar isso. E muitos não têm essa condição. E isso tem dificultado o relacionamento entre a esfera de atuação ética, política e social e a esfera de educação, de atuação educativa e pedagógica. Ou seja, acaba tendo aí uma dificuldade nessa questão de desenvolvimento dos professores em sala de aula por conta dessa formação inicial equivocada. Certo? E, por fim, a formação continuada, que nós vimos, que tem muitos professores hoje atuando fora da sua área de conhecimento, sem formação adequada para essa atuação e sem formação pedagógica adequada. Então, nós temos aí que a resolução número 2 de 2015 define as DCN, né, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior, tanto para os cursos de licenciatura quanto para os cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura. E também para a formação continuada. Embora a gente tenha as diretrizes, na prática, nós estamos longe da solução para essa situação, certo? É fundamental, olha que interessante isso, é fundamental pensar a formação dos professores em nível inicial e continuado, de forma mais ampla, entendendo-a como um processo de desenvolvimento profissional e emancipatório autônomo que incorpora a ideia de percurso profissional, de evolução, de continuidade de experiência. Ou seja, a formação dos professores, tanto em nível inicial quanto naquele processo continuado, tem que ser ampla. Eu tenho que entender o professor como um ser livre, autônomo, certo? Que tem a capacidade de pensar e de fazer reflexões analíticas, críticas, sensíveis, e formar alunos também com essa capacidade para que todos sejam agentes transformadores da sociedade, seres integrais capazes de atuarem como cidadãos. É isso que se busca, né? A educação não é mais só aquela ideia de passar conteúdo, embora tenham alguns setores mais tradicionais que gostem dessa ideia, inclusive no governo, né, na política, enfim. Tem setores que gostariam que a educação fosse extremamente tecnicista. Aliás, gente, convenhamos que para alguns tipos de governo é interessante, inclusive, que a população não pense, não questione, né? Então, uma educação técnica seria o ideal. Que aí a pessoa aprende o beabá e não aprende a desenvolver esse aspecto reflexivo, crítico, né? Enfim, uma formação com sólida base teórico-prática, contemplando as diferentes dimensões. Olha quantas dimensões a formação de um professor precisa contemplar. A científica, a cultural,
a humana, a política e a ética, para atuação crítica na sociedade e que contribua com um processo de educação mais humanos e democráticos. Foi exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. Bom, o papel da gestão pedagógica e escolar deve ter como foco a luta constante para proporcionar um ambiente educativo mais formativo, de apoio e orientação da prática educativa. Muitos são os momentos em que a formação continuada acontece no contexto escolar. Porém, para que sejam de fato momentos formativos, eles devem possibilitar o diálogo e a reflexão sobre a praxis educativa. Gente, veja bem, muitas vezes a gestão pedagógica até busca um curso para esses professores, certo? Mas busca um curso para esses professores, às vezes, absolutamente desconexo do processo de formação continuada, desconexo da praxis educativa. Não produz nenhuma reflexão, nenhum questionamento, nenhum diálogo. Então, nesses momentos em que essas situações acontecem, se efetivamente não estiver sendo promovido um ambiente formativo, um questionamento, um diálogo, uma reflexão sobre essa praxis educativa, não se pode falar em formação continuada. O que está acontecendo é um curso. Apenas um curso. E vejam, há vários momentos em que isso acontece. E aí eu tenho que olhar para qual é o sentido desse ambiente formativo. Será que ele está atingindo o objetivo da formação continuada ou não? Olha esses momentos, olha. Eu posso ter esses momentos em reuniões. Gente, eu já participei de reunião que a pauta mais importante foi decidir a próxima reunião. Juro. Não tinha nada de importante para ser falado. Foi uma perda de tempo. O mais importante que foi falado foi a data da próxima reunião. Então, quer dizer, você marcar uma reunião para planejar a próxima é de lascar, né? Mas acontece. Então, uma reunião ela tem que ser produtiva. Ela tem que promover alguma coisa, algum ganho para essa praxis educativa. Grupos de discussão também. Tem grupo de discussão que fica chovendo no molhado. Né? Não muda nada, não acrescenta nada, não agrega nada. Todo mundo entra vazio e sai vazio. Encontro de estudos. Se esse estudo for efetivamente acompanhado de um processo formativo de desenvolvimento da reflexão, né, do questionamento, da análise crítica, aí sim. Agora, se for um estudo apenas teórico, sem nenhuma aplicação prática, então isso também se perde. Ações de acompanhamento dos professores. Não basta acompanhar, né? A gente já viu em slides anteriores aí, que não basta acompanhar. Tem que ter parceria, tem que ter auxílio. E orientação quanto a problemas com alunos ou organização do conteúdo curricular. Se essa orientação for dissociada da realidade daquela comunidade, daquela escola, ela efetivamente não vai estar produzindo um ambiente formativo para esse professor. A formação continuada dos professores, ofertada no contexto escolar, precisa ter como foco constante a praxis educativa. A gente falou isso no início da aula e voltamos a isso agora. Então, se a formação continuada não tiver foco na prática educativa, ela não vai estar sendo efetiva. Então, eu tenho que buscar a superação da divisão entre teoria e prática. Lembra que a gente falou que elas têm que caminhar juntas? Inclusive, a teoria agrega na prática e, conforme a prática evolui, agrega na teoria. Então, eu tenho que promover reflexões sobre o cotidiano, sobre os desafios a serem superados. Eu tenho que considerar que o conhecimento é produto das relações sociais e históricas, certo? Não é só um conteúdo a ser passado e fim de papo. E eu tenho que superar, principalmente, a alienação e a acomodação que são estimuladas pela divisão e fragmentação do trabalho e do conhecimento, com base em interesses econômicos e políticos, sem promover uma reflexão e um diálogo. Ou seja, a formação continuada tem que promover essa reflexão, tem que promover esse diálogo e não tem que ser fragmentadora, pelo contrário, certo? Não há que se falar em fragmentação, há que se falar em agregar conhecimentos, agregar desafios, reflexões, para que esse processo formativo seja efetivo. Beleza, gente? Até aqui, tá tudo certinho? Estão me acompanhando? Sim, professor. Maravilha.
Então, vamos lá que eu vou ter que compartilhar de novo. Estão vendo o slide? Sim. Maravilha. Poxa vida, hein? Quem não está aqui hoje está perdendo essa aula. Essa aula é extremamente importante, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, a gestão pedagógica, então, precisa aprender e investir no relacionamento humano com membros escolares. Olha coisas que são importantes aí. Agir com bom senso, conhecer os pais, conhecer os alunos, os professores, estimular a participação da equipe dando voz ao grupo, ouvir as insatisfações, os desejos, as posições a respeito da educação e da escola, trazer temas para estudo, reflexão e discussão, ter compromisso com o grupo e não o deixar sem apoio. Gente, isso é o que se espera de uma boa gestão pedagógica. Agora eu pergunto a vocês, quem já trabalha na área ou quem já trabalhou, isso acontece com frequência? Da pessoa querer te ouvir, querer saber qual é a sua opinião, qual é a sua necessidade, quais são as suas insatisfações, qual a sua posição a respeito da educação e da escola, o que pode melhorar, a pessoa te estimular a participar, dar voz a você no grupo. Isso acontece com frequência, gente? Não. Quem dera acontecesse, mas não acontece, não. É muito raro. Acontecesse. Exatamente isso, Bárbara. Verdade. Quem dera acontecesse. Mas não acontece, infelizmente. Não. No dia a dia, o que a gente vê é justamente o oposto, né? Quem ousa falar é visto com maus olhos, parece, né? Parece que tem que ser gado mesmo, ficar quietinho ali na sua, pastando, não reclamar e achar que tá tudo perfeito. E não é, né, gente? Tristeza. Opa, tô tentando admitir aqui a Zeneide e ela não tá conseguindo entrar. Peraí. Ué, gente, não tô conseguindo. Que coisa. Vamos ver se a Zeneide entra agora. Ela tá tentando entrar. Acho que agora foi. Consegui. Boa noite. Ô, Zeneide, boa noite. Que bom. Então tá jóia. Então vamos lá. Vamos prosseguindo aqui. Bom. Opa. Aqui. Então, essas atribuições do gestor pedagógico, gente, tem sempre que ocorrer de forma reflexiva e democrática. Então, tem que ter um apoio teórico, obviamente, para que a prática se efetive com sucesso na comunidade escolar. Ou seja, gente, o gestor pedagógico não pode ser um aventureiro, ele tem que ter conhecimento. Todos aqueles conhecimentos que eu acabei de falar para vocês. Lembra que eu falei que tem que ser praticamente uma enciclopédia ambulante? E é isso. Vocês, como estudantes de pedagogia, eu até estava ouvindo aí a Maria, a Rita, a Edilene conversando sobre a questão da leitura, do quanto é importante a leitura. Exato, gente. A leitura é importante e todo tipo de leitura. Vocês têm que ampliar o vocabulário de vocês. E a gente só amplia o vocabulário lendo. Então, tenho que ler bastante, ler vários tipos de livros, de artigos, enfim. Ah, professor, pode ler fofoca também? Pode, mas não só. Né? Então, a gente tem que ler de tudo. Tem que estar atualizado, tem que saber o que está acontecendo ao redor do mundo. Tem que ler, tem que entender um pouquinho de política, tem que entender um pouquinho das questões sociais, tem que entender um pouquinho das questões econômicas. Né? Isso é importante para a gente como cidadão, mais importante ainda para a gente como gestor. E principalmente gestor da área da educação. Nós vamos ser vamos dizer assim, os inspiradores desses alunos. Nós vamos ser as referências deles. Então, gente, é super constrangedor quando o aluno percebe que o professor, o gestor, não conhecem daquele assunto. Então, a gente tem que conhecer. Ah, professor, mas não dá para saber tudo. Não dá para saber tudo.
mas dá para saber uma parte considerável daquilo que você se propõe a aprender. Então, a questão é se propor a aprender, se propor a conhecer, tá bom? Muito bem. Então, a gestão pedagógica, ela deve proporcionar espaços de constante reflexão sobre a prática, mas também um trabalho compartilhado, colaborativo e com muito apoio. Então, o trabalho em equipe deve ter como premissa, como objetivo, o compromisso e o prazer na busca por uma educação emancipatória, justamente baseada nessa ideia de liberdade, de democracia, né? O próprio Paulo Freire falava que a construção do coletivo em um grupo perpassa pela implicação, pela parceria e pela participação. Ou seja, aquela ideia de efetivamente ser parceiro do professor, o gestor pedagógico ser parceiro do professor, é mais do que acertada. Essa relação tem que ser de parceria, certo? Da mesma forma, o gestor pedagógico ele tem que entender, perceber que, assim como para os alunos, a formação dos educadores devem considerar as suas trajetórias pessoais e profissionais, suas memórias, enfim. Eu tenho que entender aquele professor, aquele educador como um indivíduo. Eu tenho que respeitar a história dele. Então, essas relações pessoais são muito importantes no contexto educacional, certo? E favorecem o acesso ao conhecimento, tanto dos professores como dos alunos. E aí eu tenho que trabalhar essas habilidades de relacionamento interpessoal, para que cada vez mais isso se desenvolva no ambiente escolar. Bom, esse autor, o Alarcão, desenvolveu 10 ideias que podem representar o conceito de uma escola reflexiva, que é o que nos interessa nessa aula. Então, uma escola reflexiva automaticamente vai trabalhar com uma prática pedagógico-política reflexiva. Então, vamos conhecer essas 10 ideias? A primeira ideia dele traz a centralidade das pessoas na escola e o poder da palavra. Ou seja, é uma ideia que exprime o papel da interação entre as pessoas em suas exposições, formulações e conhecimentos que trazem como colaboração benefícios para a qualidade da educação. Significa dizer que a troca social na comunicação entre pessoas favorece positivas no interior da escola. Ou seja, pergunto a vocês, onde será que a gente cresce mais? Na unidade ou na diversidade? O que será que me ensina mais? Todo mundo pensar igual e falar a mesma coisa? Ou as pessoas que pensam diferentes, falam coisas diferentes e estão abertas a essa troca? Na diversidade, né, professor? Na diversidade. Óbvio, né, gente? Óbvio. Já dizia aí... não lembro quem que dizia, mas enfim. Alguém já dizia que a unanimidade é burra. Portanto, é isso. A gente tem que entender que a diversidade ela é enriquecedora para o ambiente escolar. Eu tenho que dar voz às pessoas, eu tenho que ter essa troca. A gente aprende ensinando e ensina aprendendo. Isso Cora Coralina falava. E é verdade. A gente precisa, né, exatamente ter essa noção de que a diversidade é enriquecedora. Então, a palavra tem poder. E eu tenho que colocar as pessoas no centro. Não é a técnica, não é o espaço físico, são as pessoas. Ok? A segunda ideia diz respeito à liderança, racionalidade dialógica, ou seja, uma racionalidade baseada no diálogo e o pensamento sistêmico. Certo? Os pilares de sustentação de uma organização são esses: liderança, visão, diálogo, pensamento e ação. Então, esses pilares devem estar presentes nos líderes no interior das escolas. Não importa quem são esses líderes, podem ser professores, gestores, mas esses líderes têm que ser incentivados a desenvolver seu potencial em favor da educação, certo? E da educação daquela comunidade, não só de quem está dentro da escola, mas também do entorno, as pessoas que estão no entorno. Lembra o quanto a gente falou da educação baseada naquele modelo democrático participativo, o quanto a comunidade ganha com isso, certo? Então, o foco da gestão deve almejar essa racionalidade dialógica, ou seja, uma racionalidade construída a partir do diálogo. E o pensamento sistêmico, aquele pensamento organizado, certo? Então, organização, diálogo e esse pensamento sistêmico são fundamentais para que a gente tenha
uma escola reflexiva e uma gestão pedagógica reflexiva. Outra ideia é a escola e seu projeto próprio. Gente, a gente falou tanto do projeto educativo, né, da gestão do projeto educativo. Por quê? Porque cada escola vai ter, de acordo com a sua realidade, com o seu país, a sua área geográfica, a sua comunidade, vai ter o seu projeto pedagógico próprio, certo? Então, vai ter estratégias desenhadas que sejam coerentes com seus objetivos, certo? Isso varia de uma escola para outra, com a realidade de cada escola. Gente, nem vou voltar nesse assunto, porque a gente já discutiu que as escolas não são iguais, né? Então, isso é muito importante a gente entender que a escola tem um projeto próprio, esse projeto deve ser respeitado e deve ser trabalhado. Outra ideia, a escola entre o local e o universal. Olha só, sem deixar de ser local, a escola é universal. Olha que lindo isso. Então, eu estou buscando um equilíbrio entre os interesses e necessidades particulares daquela comunidade com a função socializadora e instrutiva da escola, que deve estar presente em todas as demais. Ou seja, o projeto educativo deve visar a formação de um ser integral, de um ser reflexivo, crítico, analítico, questionador, pensante, transformador. Então, ainda que eu analise aspectos locais para elaborar meu projeto, eu tenho um aspecto universal que é comum a toda a função socializadora e instrutiva das escolas, certo? As tecnologias da comunicação podem favorecer esse intercâmbio, aliás, podem e favorecem esse intercâmbio universal que estabelece relações com o contexto particular de cada escola. Então, a escola não deixa de ser local, mas ela sempre é universal. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho uma definição assim, em tão pouco se diz muita coisa, né? Eu acho muito legal mesmo você entender que, embora a escola tenha sua própria realidade, ela sempre está voltada para um projeto maior, né? Bacana. A quinta ideia coloca aí a educação para o exercício da cidadania e no exercício da cidadania. Ou seja, a escola, para preparar para a cidadania num mundo cada vez mais competitivo e individualista, que é o que nós vivemos, tem que promover o próprio exercício da cidadania em seu interior. Ou seja, a escola tem que ser um espaço livre, democrático, mas que pregue exatamente essa noção de respeito, de responsabilidade para com o próximo. Tem que ser um centro cultural, aberto à formação das pessoas, mas com respeito. Eu ter aquela ideia de entender que o exercício da cidadania passa pelo respeito ao próximo. Eu quero aprender, o próximo também quer aprender, e um tem que respeitar o outro. E conviver harmonicamente no mesmo espaço. Então, a educação está a serviço da cidadania. Ok? Outra ideia fala da articulação político-administrativo-curricular-pedagógica. Por quê, gente? Porque todos esses aspectos fazem parte do ambiente escolar, certo? Então, a partir do diálogo entre as pessoas, da aceitação de pontos de vista diferentes, olha a diversidade aí. As esferas da educação formal devem permanecer completamente articuladas. Quais são essas esferas da educação formal? A esfera política, a esfera administrativa, curricular e pedagógica. Isso, gente, está lá no nosso primeiro slide, lá da nossa primeira aula, né? Então, essas esferas, principalmente aí a curricular e pedagógica, não podem acontecer sem estarem vinculadas às esferas política e administrativa, porque a escola é um espaço onde essas esferas têm que conviver harmonicamente, e elas não existem dissociadas uma da outra. Elas se interpenetram, elas estão ligadas uma à outra. Então, tem que haver uma harmonia, tem que haver uma articulação entre elas para que, efetivamente, eu consiga trabalhar da maneira mais adequada possível dentro do ambiente escolar. A sétima ideia traz o protagonismo do professor e o desenvolvimento da profissionalidade docente. Gente, o professor tem que ser um ator de destaque no interior da escola. Por quê? Que, efetivamente, quem está ali, vamos usar esse termo que a gente tem usado tanto aí na mídia, quem está na linha de frente é o professor.
quem permanece mais tempo na escola acompanhando o desenvolvimento dos alunos é o professor. Então, o papel do professor como protagonista vai muito além do que as simples questões pedagógicas. Por quê? Ele tem um papel político nas relações sociais com os alunos e com a comunidade. Então, o professor ocupa um papel central nesse processo, certo? Ele atua em igualdade com os demais atores que compõem o ambiente escolar, como o gestor, como o diretor, cada um tem seu papel. Mas, efetivamente, o professor exerce um protagonismo nessa relação em busca de uma escola reflexiva e de uma praxis educativa reflexiva. A outra ideia fala aí do desenvolvimento profissional e na ação refletida. Então, o professor é um profissional da ação cuja atividade implica um conjunto de atos que envolvem seres humanos, certo? Como tal, a racionalidade que empregue na sua ação é uma racionalidade dialógica, interativa e reflexiva. Ou seja, o professor, o foco do trabalho do professor, da atuação profissional do professor é o ser humano, certo? Então, é aquele aluno em todos os seus aspectos. O aluno não está lá na aula de matemática só para aprender matemática. Ele está convivendo com outros colegas, ele está escutando a explicação do professor, ele está observando o que está acontecendo ao redor. Então, ele é um ser humano com características peculiares, como todos são. E ele está inserido num grupo, certo? Então, esse contexto da relação do professor com a escola, com a sociedade, é um contexto complexo, certo? Não é uma coisa simples. Então, eu tenho que entender que o desenvolvimento de estratégias do ponto de vista do professor é que torna possível a sua própria formação e qualificação, certo? Quando ele entende qual é o seu papel. O papel do professor é muito maior do que o papel de estar em sala de aula ensinando algum conteúdo. Vai muito além disso, certo? O professor efetivamente tem que trabalhar na formação de um ser humano em seus aspectos físicos, emocionais, intelectuais, certo? Ou seja, busca-se a formação de um ser integral e reflexivo. Nunca se esqueçam que estamos falando aqui dos objetivos aí para a escola ser uma escola reflexiva, né? Da escola em desenvolvimento e aprendizagem, a epistemologia da vida da escola. Olha que nome bonito. O que significa isso? À medida que os professores interagem, participam e colaboram nas decisões e ações da escola, ou seja, um ambiente que propicie esse protagonismo para o professor, esses professores podem e devem refletir sobre a sua própria prática, para que eles construam um conhecimento sobre aquela vivência. Ou seja, eu vivencio a prática e transformo aquilo em algum aprendizado. Então, eu ensino e aprendo, aprendo e ensino. Em outras palavras, se trata de uma prática pedagógica que a todo tempo deve ser pensada e repensada, portanto, reflexiva. Se constitui como uma epistemologia da vida da escola desenvolvida a partir da co-construção reflexiva sobre a sua missão, as suas atividades e as consequências delas decorrentes. Ou seja, gente, o professor atua e, em cima da vivência dele, ele forma um conhecimento. Lembra que eu falei, agora há pouco, da teoria agregando na prática e da prática agregando na teoria? É exatamente isso. À medida que eu vou desenvolvendo a minha prática, ela vai acrescentando informações à minha teoria. E aí, o que eu faço? Desenvolvo a minha teoria. Com isso, eu agrego alguma coisa na minha prática. Aí, o que acontece? Desenvolvo a minha prática. Com isso, agrego alguma coisa na minha teoria. E é um processo contínuo. Certo? Ou seja, gente, não é fácil ser professor. Já vou avisando vocês. O nosso papel é muito importante na formação dos alunos. Muito importante. Nós não somos transmissores do conhecimento como se acreditava no passado. Nós somos agentes facilitadores da construção do conhecimento. Nós somos mediadores, certo? E temos que agir com protagonismo nesse papel. E, por fim, a 10ª ideia, o desenvolvimento ecológico de uma escola em aprendizagem. Escolas que não estagnam, ou seja, que não ficam paradas no tempo, estão sempre se permitindo a transformação à medida que o mundo também se transforma. Ou seja, a escola ideal para a atual sociedade que a gente vive, ela tem que ser flexível e dinâmica, tem que evoluir, tem que ser livre,
tem que se constituir num sistema aberto, compostas por seres humanos que também sejam proativos nessas mudanças necessárias. Então, essas são as 10 ideias aí do Alarcão, visando essa educação reflexiva e essa escola pautada num projeto pedagógico, na prática pedagógica reflexiva, né? Então, diante de todas essas ideias que vão constituir uma escola reflexiva, se revela a possibilidade de uma escola que a todo tempo reflete sobre ela mesma, sobre suas decisões e ações. E que, portanto, a partir dessas reflexões, se propõe a melhorar a qualidade da educação que oferece à realidade de sua comunidade e que, ao partir da prática, é capaz de recorrer às teorias para fazer melhor. Essa é uma síntese de tudo que a gente falou. Então, se trata de uma escola que reconhece qual é a sua missão social e se organiza para esse objetivo maior, que só acontece a partir da coletividade e das ações pensadas, né? Ou seja, tenho que pensar para agir e agir para pensar e repensar. A gestão escolar, especialmente a pedagógica, pode fazer o papel de fomentadora de tempos e espaços de formação docente em ação, não apenas acompanhando o trabalho desse professor reflexivo, mas se responsabilizando também por trazer toda a comunidade escolar à participação dessa prática reflexiva, participativa e democrática. Olha que legal, gente. Então, a gestão pedagógica, principalmente, vai fomentar de tempos, vai fomentar tempos e espaços de formação docente em ação. Não é só acompanhar o trabalho do professor, mas também se responsabilizar por trazer essa comunidade a participar dessa prática. Então, aí sim, eu tenho uma gestão participativa e democrática, baseada naquele modelo que a gente já falou. Bastante coisa, hein, gente? Mas é muito... Como se diz, gente? É muito... intuitivo, né? É um pouco intuitivo isso, com base em tudo que a gente já estudou. Calma aí que eu estou quase finalizando, para a gente bater um papo aqui, e eu vou passar um trabalho para vocês. Bom, falando ainda da formação docente continuada, essa ideia de formação continuada ganhou força a partir da LDB de 1996, tá? Então, houve uma mudança mais significativa na educação brasileira e uma transformação da nossa sociedade a partir dos anos 90, certo? E com isso, os professores e os educadores entenderam que a sua formação contínua passou a ser uma necessidade mais urgente e mais constante. Alguém querendo entrar ainda? Ué, Zeneide. Zeneide, está aparecendo você querendo entrar de novo. E você já está aqui. Caiu minha internet, professor. Eu estou tentando entrar. Tá bom. Então foi isso. Obrigada, viu? Imagina, que é isso. Bom, olha só. Na literatura especializada, existem diversas definições para a formação continuada. Umas vão falar em reciclagem, outras em treinamento, outras em aperfeiçoamento, certo? Mas, na verdade, a gente tem que entender essa formação continuada como um processo de informação que engloba tudo isso, mas não apenas isso, certo? Então, essa abordagem da formação continuada como um processo de formação pressupõe a aprendizagem de forma contínua. Ou seja, eu continuamente estou aprendendo. Então, eu não aprendo apenas quando eu sou professor. Eu aprendo desde que eu começo a estudar. Então, quando eu sou aluno na educação de base, eu estou formando a minha educação. Quando eu estou na graduação, vocês agora estão na graduação. Vocês estão num processo de formação continuada. Quando vocês fizerem estágio, as práticas de supervisão de estágio vão levar vocês a terem uma formação continuada. Quando vocês estiverem lá nos primeiros anos da profissão, seja como professor, como gestor, enfim, quando vocês estiverem como iniciante nesse processo,
Vocês estão num processo de formação docente continuada. E quando vocês forem titular de alguma disciplina, de alguma escola, de alguma faculdade, enfim, vocês ainda estarão num processo de formação continuada. Percebem que isso vem lá de trás? Não é tipo, virei professor, agora vou começar a aprender. Não. Ninguém aqui é uma folha em branco. Vocês carregam uma série de informações com vocês já. E isso tudo faz parte da formação continuada. Então, não é só um curso, um treinamento, não. É todo o processo de formação de vocês enquanto educadores. Certo? Então, a formação de professores no Brasil, infelizmente, ainda deixa muito a desejar. Mas é importante a gente destacar que, ao longo dos anos, muitas políticas educacionais e investimentos foram realizados com foco na formação continuada dos professores e educadores. Então, tem coisas boas acontecendo. Embora ainda seja insuficiente, as coisas estão acontecendo. Certo? Ou seja, não esperem estarem formados e formadas para trabalharem nesse processo continuado. Isso já começou. Vocês já estão nesse processo. Enquanto alunos aqui da graduação, enquanto alunos que foram no passado aí na educação de base e como futuros profissionais. Bom, na década de 1970, só para a gente pegar aí alguns aspectos históricos, essa ideia de educação continuada começou a ser mais comentada, certo? Nessa época, a Unesco publicou um relatório chamado Aprender a Ser, que foi considerado um manifesto da educação permanente e enfatizou a pessoa como sujeito da sua formação, ou seja, eu sou responsável pela minha formação. Então, gente, tudo bem, vocês estão todos aqui na mesma aula, com o mesmo professor, no mesmo horário, tendo as mesmas informações. No entanto, vocês não vão ter o mesmo desenvolvimento. Alguns vão buscar se aprimorar mais, outros vão se acomodar com aquilo que receberam e está bom demais. Outros vão além, né? Vão buscar mais informações além dessas que foram passadas aqui. Outros, assim que terminar a aula, vão buscar ler, se informar a respeito. Então é isso, né? Eu sou o responsável pela minha formação. Claro, eu trabalho com aquilo que eu tenho à minha disposição. Uma boa aula me ajuda? Me ajuda. Eu tenho que ser o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Você, aluno, que não estiver interessado em aprender, só estiver na aula para marcar presença, por exemplo, não vai passar por esse processo. Pelo menos não a contento, não da forma como deveria. Agora, você, aluno, que está aqui com sede de saber, com vontade de se desenvolver, pensando em ser o melhor profissional na sua área quando você se formar, aí sim você vai estar efetivamente se proporcionando a experiência de um processo formativo continuado eficiente. Então, muito legal a gente ter essa consciência também. Já na década de 1980, o Brasil passou por momentos aí de muitas discussões e reivindicações por parte de movimentos sociais, sindicatos e cidadãos em busca da redemocratização do Brasil com o fim da ditadura militar. Então, os anos 80 foram marcados por isso, né, gente? A ditadura militar terminou aí em meados dos anos 80, certo? Então, o Brasil passou por muitos momentos de reivindicação desses movimentos, certo? Então, também surgiu aí no final, né, em 1988, a atual Constituição Federal, que até hoje é a que nos rege. Então, novas tentativas de formação continuada, a partir daí, são criadas e implementadas, mas os modelos ainda são muito convencionais, certo? Só na década de 90 é que chegam muitas, como a abertura de mercado, a globalização, discussão e promulgação da LDB. A LDB foi um marco, né, gente? Aí, em 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, houveram momentos aí de muitas mudanças, houve momentos, né, de muitas mudanças, incertezas e questionamento de saberes e conhecimentos até então adotados. Ou seja, chegamos na era do questionamento, na era da busca do saber, das mudanças, de se permitir, né? Então, a década de 90 foi fundamental para isso. E aí, na década de 2000, o Ministério da Educação assume um papel mais proativo com relação à formação do professor de educação básica em nível superior e com um processo contínuo. Então, o MEC efetivamente passa a se preocupar mais com isso, tá?
vamos analisar de forma cronológica algumas políticas educacionais de formação do professor e os programas implantados. Falar em formação continuada pressupõe falar em desenvolvimento pessoal e profissional, que depende de um esforço e caminho individual, mas também do contexto em que está inserido. Então, olha, quando eu falo em formação continuada, eu falo sim em desenvolvimento pessoal, meu, e desenvolvimento profissional. Vai depender de um esforço meu e de um caminho meu, individualmente falando. Mas também vai depender do contexto em que eu estou inserido. É aquilo que eu falei para vocês. Uma boa aula vai me ajudar. Todos vocês estão tendo a mesma aula. Mas alguns vão buscar ir além. Terminando a aula, já vão buscar ler, já vão buscar mais informações, enfim. Então, o debate sobre a formação é indissociável das políticas de melhoria das escolas e da definição de uma carreira docente digna e valorizada. Eu sou o foco, certo? Eu sou responsável, em última análise, pela minha formação. Mas o contexto em que eu estou inserido traz reflexos para essa minha formação continuada. Então, eu tenho que buscar, efetivamente, uma carreira docente que seja digna e valorizada, certo? Muito bem. De acordo com Arroyo, a ampliação dos programas com a finalidade da formação continuada possui íntima relação com as exigências do processo produtivo de racionalidade tecnocrática e instrumental no sistema de ensino. Olha que bonito isso que ele falou, né? Então, olha, a ampliação dos programas de formação continuada essa ampliação vai ter uma íntima relação com todas as exigências do atual processo produtivo em que a gente está inserido. Existe uma racionalidade tecnocrática ainda? Sim. Precisamos ter um desenvolvimento técnico, científico? Sim. Ainda precisamos ter um desenvolvimento instrumental? Sim. Mas a gente tem que ter cuidado para não ficar preso a essas armadilhas. Por quê? Porque a gente tem que ter como base a reflexão sobre a prática. Lembra? Estamos falando da escola reflexiva. Então, eu não posso ter uma racionalidade apenas tecnocrática. A minha racionalidade tem que ser dialógica. Ela tem que promover uma reflexão, ela tem que promover questionamento, crítica. Ela tem que ser reflexo das questões sociais, históricas, políticas, econômicas, enfim, tudo que se estabelece no contexto escolar. E o processo de ensino-aprendizagem, combatendo a mera reprodução de práticas, tem que ter espírito crítico. Reproduzir práticas de ensino sem espírito crítico não serve mais. Não atende os objetivos de uma escola reflexiva, de uma escola moderna, de uma escola contemporânea. Certo? Então, a formação continuada, na perspectiva desse processo de formação que nós falamos, que vem lá dos seus primeiros anos como aluno no ensino básico, deve partir do princípio de que a conclusão da licenciatura, ou seja, quando vocês terminarem a faculdade, isso vai ser apenas uma das etapas do longo processo de aprendizado na carreira de docente e de educador. Enquanto houver gerações necessitando de mediação no processo de ensino-aprendizagem, vocês estarão em formação contínua, constante, certo? Ou seja, gente, quem está achando que acabou a faculdade, estou livre, não vou precisar mais estudar, está redondamente enganado. A gestão pedagógica deve, por fim, promover no contexto escolar espaços que favoreçam um exercício coletivo, mas também autônomo de aprendizagem e desenvolvimento, que promova a emancipação de todos os envolvidos. Então, olha a importância da gestão pedagógica. Ela tem que promover, nesse contexto escolar, essa ideia dos espaços que favoreçam o exercício coletivo da reflexão, mas também um exercício autônomo da aprendizagem, do desenvolvimento e da emancipação de todos os envolvidos. A liberdade, a democracia que se espera numa gestão democrática participativa. Muito bem, meu povo. Olha, vimos bastante coisa hoje, tá? Por quê? Porque a ideia, como a gente tem poucos dias de aula, se vocês forem ver. Eu preciso de um trabalhinho de vocês, até a professora Cláudia me falou da importância, né, da gente desenvolver esse trabalho. Então, é uma coisa que realmente é necessária. E mais do que isso, eu preciso promover aqui nas minhas aulas
esse debate reflexivo, crítico, analítico, com base em tudo isso que a gente falou. Gente, hoje a gente falou de formação de professores. Nós falamos da gestão pedagógica, né, focada na formação docente continuada, na gestão do trabalho docente na escola e do trabalho pedagógico reflexivo. Ou seja, tudo isso dentro da gestão do projeto educativo. Portanto, eu preciso entender a importância da gestão do trabalho docente na escola, para que eu entenda por que eu tenho que passar por esse processo de formação continuada e por que o meu trabalho pedagógico tem que ser reflexivo. Certo? A partir disso, o que eu quero, gente? Eu vou disponibilizar para vocês, no grupo lá das representantes de turma, deixa eu ver aqui, inclusive, aí, eu vou disponibilizar para vocês esses slides, tá? A partir deles, mas não somente deles, vocês vão fazer para mim um artigo, tá? Um artigo falando sobre a gestão do projeto educativo no que tange a formação docente continuada, no que tange a gestão do trabalho docente na escola, o trabalho pedagógico reflexivo e a formação docente continuada. Isso tudo vai estar na unidade de ensino 3, aí da disciplina de vocês. Tá bom? Então, vocês vão fazer um artigo a partir dessas aulas. Tem alguém com a mão levantada? Ana Gleice. Fala, Ana Gleice. Boa noite. Boa noite. Esse artigo vai ser feito individual ou em grupo? Em grupo. Eu vou dar as orientações para vocês agora. Tá bom? Ah, tá. Então o senhor vai falar de novo, né? Isso, Não, por enquanto só falei que vocês vão fazer um artigo, mas não falei nada ainda. Vou explicar agora. Como vai ser feito o trabalho, quantas páginas, como vocês vão fazer tudo direitinho. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, imagina. Bom, vai ser um trabalho em grupo. Por quê, gente? A gente não falou tanto aqui da importância do coletivo, porém sem esquecer que cada um de vocês tem a sua individualidade, né? Nós falamos isso, que é importante eu entender essa questão do coletivo, mas que eu tenho que entender que cada professor, cada docente, portanto, cada aluno também, tem aí a sua individualidade. Então, cada um vai trazer uma contribuição para o trabalho, para esse artigo, né? Veja bem, vocês vão escrever um artigo de 5 páginas, tá? Um artigo de 5 páginas. Gente, é pouquíssimo. 5 páginas é pouquíssimo, tá? E outra, vai ser em letra Times New Roman 12, com espaçamento 1,5. Tá? Um artigo de 5 páginas, Times New Roman 12, com espaçamento 1,5. 5 páginas de artigo. Capa não conta com página, tá? Vocês vão fazer uma capa com o nome dos integrantes e o RA de cada integrante, tá? Do grupo. Gente, eu nunca sei em quantos exatamente vocês estão, mas aqui na prova, para mim, apareceu mais ou menos 55 alunos, tá? Então, vamos pensar aí em 10 grupos de 5 pessoas. Pode ser? Vocês se reúnam em grupos de 5 pessoas. Claro que se alguém ficar sem grupo, tal, aí vocês podem entrar em algum grupo aí e, eventualmente, pode ter um grupo de 6 pessoas. Ok. Mas são um grupo de 5 pessoas, um artigo de 5 páginas, e não vem com essa de cada um escreve uma página, não, hein? Não funciona isso. Até porque vocês vão ter que consultar o material, estudar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, para produzir um artigo de qualidade. Certo? Bom, então vocês se reúnam, depois vocês passam para os representantes esses grupos e elas mandam para mim no grupo de representantes que eu tenho com elas. Tá bom? Muito bem. Então, olha, o nome do artigo vocês que vão decidir. Desde que ele esteja baseado nos slides que eu vou mandar
que são os slides das aulas 7, 8 e 9, que estão aí na unidade 3 da disciplina de vocês. Gestão do trabalho docente na escola, trabalho pedagógico reflexivo e formação docente continuada. Tá? Então, a ideia que mais me agrada, porque a que abarca mais, é a gestão, efetivamente, né? A gestão do trabalho docente na escola. A gestão da ação docente, melhor dizendo. Porque as principais dimensões do papel da gestão pedagógica no contexto escolar são a gestão do currículo, que a gente já estudou, vocês já fizeram prova sobre isso, a gestão da ação docente e a gestão dos resultados. Então, é um artigo sobre a gestão da ação docente, baseado nesses 3 slides aí que eu passei para vocês. Ok? 5 páginas, letra Times New Roman, espaçamento 1,5. 5 páginas no mínimo. No mínimo. Pode escrever mais. Aliás, gente, eu adoro quem escreve bastante. Eu adoro ler um trabalho bem escrito, um trabalho bem explicado. Tá? Então, são 5 páginas no mínimo. Quem quiser escrever 10 páginas, pode? Pode. Também não escreve mais do que 10, não. Tá bom, gente? Deixa de ser um artigo, vira um tratado, né? Então, é um artigo de 5 a 10 páginas. Tá? Só me responde de novo. A forma você fala que é a fonte Times New Roman. Quanto? Isso. 12? Times New Roman, tamanho 12. Tamanho 12. E o Isso. outro? Com espaçamento 1,5. É um espaçamento grande, hein, gente? 1,5. Ah, tá. Então, quando você fala esse 12, é o texto, né? É o tamanho da letra. Ah. A fonte é Times New Roman, tamanho da letra 12. É porque tem professor que pede para ser Arial, eu não sei, aí eu me confundo tudo. As duas mais utilizadas em trabalhos acadêmicos são a Times e a Arial. Tá. Professor, você falou data? Oi? Você falou data ou ainda não? Não, ainda não, vou falar. Tá? Então, Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, de 5 a 10 páginas, grupos de 5 pessoas, tá bom? Então, olha só, vocês vão me entregar sem ser na próxima aula, na outra. Tá bom? Vocês vão me entregar sem ser na próxima aula, na outra. Vocês vão me entregar como isso? Para o meu e-mail, certo? Eu vou mandar meu e-mail no grupo das representantes de turma e elas vão repassar para vocês o meu e-mail. Então, olha, semana que vem é dia 30 de outubro. Vocês vão me entregar, portanto, no dia 6 de novembro. Tá bom? Ok, Pro. No dia 6 de novembro. Mas não para por aí. Por quê? Então, a aula que vem nós vamos ter aula ainda. Aí, no dia 6 de novembro, vocês também vão fazer uma apresentação desse artigo aqui para mim. Tá? Não vai dar para ser todo mundo no dia 6. Então, a gente vai fazer no dia 6 e no dia 13. E é uma apresentação bem simples, tá? Uma apresentação bem simples. Vocês vão falar mais as ideias principais do artigo que vocês criaram. Não é para ler o artigo, pelo amor de Deus, não é para ler. É para falar as ideias principais. Aquilo que vocês acharam mais interessante, que vocês acham bacana dividir com os colegas. E pode ser que eu faça alguns questionamentos também. Fala, Nayara. No meu grupo tem uma menina que ela tem um problema no microfone e na câmera. Ela pode ficar sem falar? Ou precisa que todos falem? Tudo bem, gente. Tá bom, obrigada. Tá bom? A gente tem que saber lidar com essas situações, né? Eu já falei isso várias vezes para vocês. A gente sabe que tem gente que tem dificuldade, né, que vai... enfim. Claro, Nayara, se ela conseguir acessar de algum lugar que ela, enfim, que ela consiga se colocar, melhor, né? Porque eu consigo fazer uma avaliação mais completa. Mas se não tiver como, não tem como. Paciência. Mas se der para se programar com antecedência para no dia da apresentação
de repente, conseguir se conectar em algum lugar, seria legal. Mas se não der, tudo bem. Certo, gente? Acho que isso ficou claro para todo mundo já, né? A gente entende essa questão das dificuldades desses caminhos aí online que a gente está vivenciando, né? Mas é isso. Gente, dúvidas sobre o trabalho? Sim ou não? Enquanto Não, não, professor, porque tudo depois a certo. gente fala com o senhor. Acho que não, gente. Está bem tranquilo. Professor, Olha, eu entendi a pergunta. Como? Não entendi a sua pergunta. Que pergunta? O senhor falou do trabalho. Aí, uma coisa, quantas linhas o senhor quer? Quantas páginas? De 5 a 10 páginas. Ô, Ana Gleice, na verdade, eu acho que o que eu perguntei foi se tinha alguma dúvida sobre o trabalho. Foi isso, gente? Não lembro de ter feito outra pergunta, gente. Se eu fiz, me lembrem aí. Ah, tá. Deve Essa ser pergunta, professor, tá correto. É isso, tá. né? Não, eu não tenho nenhuma dúvida sobre o trabalho. Ah, então legal. Então é isso, tá? De 5 a 10 páginas, 5 pessoas por grupo, eventualmente pode ser que tenha... Aqui, para mim, gente, está aparecendo com 55 alunos ao todo. Mas pode ser que apareça mais aí, né? Então, 10 grupos de 5 dão 50. Então, eventualmente, vamos ter alguns grupos com 6 ou 11 grupos de 5. Né? Se forem 55 alunos mesmo, certinho, podem ser 11 grupos de 5 pessoas. Fechou? Deu certinho. Professor, vai valer quantos pontos? Você já sabe? Sim. Vai valer. Oi? Nada, esse sim me deu medo. Vai valer Tem que valer 750 pontos. 5.000 pontos, porque são 5 coisas. Misericórdia. Nem prova vale isso, né? Não, vai A valer, unidade inteirinha. É vai a primeira valer vez, 750 pontos. Tá a ótimo. primeira vez É bastante, hein? que Demais. é a primeira vez que um professor dá uma unidade inteira em pouco tempo de aula, porque presencial nunca tivemos aula da unidade inteira. O senhor conseguiu fazer slide das 3 unidades que eu estou acompanhando aqui pelo livro. Onde é que ele está? Onde eu fui acompanhando no meu livro e eu vi a sessão 1, a sessão 2 e a sessão 3. Pois é que esses assuntos, eles estão intimamente relacionados. E aí eu queria fazer isso com vocês, para vocês terem um embasamento para começarem a pesquisa e para vocês estarem bem, assim, embasadas para a apresentação daqui 15 dias, né? Então, vamos ter as apresentações aí no dia 6 e no dia 13 de novembro, para a gente fechar esse assunto, porque este assunto, gente, efetivamente, para mim, a unidade 3 de vocês é muito importante, porque ela tem uma relação íntima com a ação docente, que é uma coisa que está relacionada a vocês diretamente, né? Então, neste aspecto, vocês são os protagonistas. E eu quis dar um trabalho justamente direcionado para esse protagonismo de vocês. Então, achei que teve muita coerência na proposta aí com o que eu tenho trabalhado com vocês. Então, essa é a minha ideia. Né? E outra, eu vi que vocês estão craque, né? Vocês foram super bem na prova. Todas as oportunidades que eu abri debate aqui, vocês se colocaram. Ouvi coisas muito interessantes. Então, inclusive, é o nosso momento agora de fazermos isso. Com base no que estudamos hoje. Eu gostaria de... Vai valer 750 pontos, é isso? Oi? Quantos pontos que vai valer o trabalho que o senhor falou? 750. Ah, tá. Tá bom? Professor, não achei essa prova difícil, não, mas eu só achei meio pegadinha. Na verdade, estava tudo nos slides, gente. Sim, a única coisa, sabe o que acontece que confunde a cabeça da gente? Tipo assim, resposta 1,
Resposta 2, A. Resposta 3, A. Resposta 4, A. Aí você para. Não é possível tudo ser A. Não, eu posso estar enganada. Vou ver de novo. Sim, Apareceu tudo A para vocês? Tudo A, professora. A minha tudo lá. prova. Eu pensei que era assim, pegadinha para ver se a gente mudava. A minha prova era a alternativa A. Todas as suas perguntas. Nossa, que coisa louca. Não, gente, não fui eu que preparei desse jeito, não. Acho que é o sistema mesmo. Porque o sistema que mistura as questões, né? Ele que, quando a gente coloca a prova, o sistema mistura as questões e as alternativas. Que estranho. Nossa, professor, pois eu falo pro senhor, viu? Aí o que acontece? A gente fica na dúvida, tipo, mas como vai ser as 10 questões, letra A? Não, gente, vamos ler de novo. Aí eu falo, não, deve estar errado alguma coisa. Aí a gente vai ler assim a pergunta e nada bate. É a letra A mesmo. Entendeu? Se Então, fica na dúvida entre uma e outra, era a letra A, mas tipo, tudo A em seguida. Na minha prova, na que eu preparei, não tá tudo A, não. Eu acho que quando o sistema... A minha não saiu tudo A, não. Teve B, teve C. Então, estranho. Não sei. A minha foi toda acontecido para algumas pessoas, porque como o sistema sorteia, então talvez tenha acontecido isso para alguns alunos, não sei. Na minha foi tudo A. E daí depois eu anoto lá, mas tipo, era tudo A. E não foi só comigo. Então. Eu agora, mas eu no caderno, eu olhei. Mas deu 10 na sua, Maria? Sim. Claro, então acho que o sistema meio que embaralha para não ter como colar, sei lá. O sistema, exatamente isso. O sistema embaralha. Mas então, isso do embaralha sexto, tanto embaralha as questões. Elas não são todas na mesma sequência para todo mundo. São as mesmas questões, mas a sequência às vezes muda. Sim. Mas é bom quem tem que confiar no seu taco. Eu tive isso no semestre retrasado. Um professor deu uma prova na sala de aula e era tudo a letra E. E aí o povo, a sala toda não acreditou, né? Só uma que acertou tudo. Aí erramos por causa que não, né? Sequência, não pode ser toda sequência assim. Quando eu lembrei dessa outra prova, eu falei assim, pois eu vou em todo A mesmo, porque deve ser mesmo. É verdade, as outras que era... E tem que confiar no tato mesmo, porque a prova, gente, uma coisa que eu digo para os alunos é o seguinte, prova de múltipla escolha é efetivamente achar a resposta, porque a resposta está ali. Então você tem que achar, tem que confiar no seu taco. E outra, vocês tiveram acho que 5 dias para fazer a prova, podia olhar com calma o material, podia fazer 2 questões por dia, que dava tempo. Né? Então, eu realmente achei que estava num nível bem tranquilo. Assim. Não, em questão a isso, estava mesmo, estava tranquilo. Eu também não achei difícil. Só a gente, tipo assim, eu falo de mim, né? Eu mesmo fico, tipo, na dúvida. Ah, não, o professor não ia dar 10 questões, tudo com a letra A a resposta. Aí você duvida de você mesmo, entendeu? Mesmo que você olha, você vê, não, mas é essa a resposta que encaixa. Aí, não, mas já foi 3 em seguida, 4. Aí você fica naquela dúvida, eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Mas porque a gente, tipo, eu mesmo fico naquela dúvida, né? Mas confiar no seu taco dá certo. Tem que arriscar, né? Eu não sei, enfim, não sei por que aconteceu isso, não. No meu arquivo aqui da prova, as alternativas são sortidas. Eu não coloquei tudo A, não. Mas acho que o sistema, na hora de sortear, botou tudo A. Enfim. Vai entender. Mas tá bom. Mas vocês foram muito bons. Na outra prova, o sistema fazia o contrário. A gente dava uma resposta e a nossa dava uma resposta e o sistema dava outro. E daí, no final, todo mundo confiante, quando enviava, aí tinha sua nota é 2, sua nota é 3, sua nota é 1. Quando a minha saiu 2, eu comecei a chorar, desesperada. Liguei para a professora, ela falou, ai, Maria, as meninas, calma, Maria, você vai fazer de novo. Eu falei, gente, mas eu não errei tanto assim.
só tinha duas que estavam erradas, realmente. E a professora tinha anulado as duas que estavam erradas. Aí, quando as meninas começaram a falar que as delas também estavam saindo 1, 2, aí eu fiquei mais calma, tranquila. Mas ele fez mó sacanagem o sistema. Pelo menos eu fiquei super aflita. Aí teve Ó, que anular a prova inteira. vocês querem saber a média por turma da nota? É, Sim, Querem? pode falar, sim. Então vamos lá. Ó. Vou começar pelo terceiro semestre, tá? A média do terceiro semestre foi 8,29. A maioria, mais da metade dos alunos, bem mais da metade, tiraram 9 e 10. Então, a média foi 8,29 do terceiro semestre. Vamos ver agora o quinto semestre. Espera aí, tá? Eu tenho que esperar abrir aqui. A média do quinto semestre foi 7,85. A maioria também tirou 9 e 10 e um número considerável também tirou 7. nossa. Nossa, teve bastante nota 7 nessa turma. Mas a maioria, ainda assim, a maioria foi 10. Sexto semestre. A média do sexto semestre foi... Professor, Oi, posso te fazer uma pergunta? pode? O meu nome não aparece aí na lista? Como assim? Ou é usuário desconhecido? Não, aqui está aparecendo para mim a Adriana Maria da Silva, é isso? Ah, tá bom. É que os outros tá aparecendo usuário desconhecido. Não, hoje não tem, para mim aqui hoje não tem nenhum usuário desconhecido. Está aparecendo Adriana, Nani, Maria das Graças, Adina. Não sei se é Adina ou Adina, tá, gente? Desculpa se eu estiver falando errado. Ana Gleice, Bárbara, Edna. É Adna? Ah, tá bom. Isso, é a Adna. Ah, então tá bom. Eu imaginei. É que tá sem acento, eu falei, vou falar Adina porque, né? Mas agora eu já sei que é Adna, então. Aparece todo mundo com nome aqui. Mas legal. Vamos lá, então, peraí. Parei no sexto semestre, né? A média do sexto semestre foi 7,85. A maioria também tirou 10 e uma parcela também tirou 7. E sétimo semestre, peraí, deixa eu abrir aqui. A média do sétimo semestre foi 9,43. Quase todo mundo tirou 10. Beleza, gente? Beleza, professor. Foi muito bom. Foi. Bom, agora eu quero ouvir vocês um pouquinho, antes da gente finalizar aqui, sobre o que a gente discutiu na aula de hoje. Mas eu quero propor um exercício para a gente efetivamente mergulhar no que foi tratado. Eu quero propor um exercício reflexivo. Só um minutinho, gente. Só um minutinho que o professor foi ao banheiro. A gente vai no banheiro e não fala, né? Só um minutinho. O professor não tem como Já fala, né? Fala, gente. Não fui no banheiro, não. Nossa, professor, foi rápido no banheiro. Não, eu fui só fechar a porta porque o barulho estava me incomodando. Eu tenho um problema, gente. Eu realmente, para eu me concentrar, tal, eu gosto de um ambiente silencioso, sabe? Se tem um ruído, assim, começa a me incomodar, eu preciso buscar o silêncio. É porque eu tirei o fone agora. Eu estava de fone, mas chega uma altura que esse fone começa a incomodar. Eu tirei e fui fechar a porta. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu voltar a explicar para vocês qual que é a proposta do nosso bate-papo agora.
É um exercício reflexivo mesmo. Ninguém precisa saber o que a gente falou da teoria na aula. Vocês vão ler com calma depois. Então, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês se imaginem como docentes. Eu quero que vocês se imaginem formados. O pessoal que está no 7º semestre está bem na hora de se imaginar formado mesmo, né? 6º também. O pessoal do 5º ainda tem um caminhozinho aí, e o pessoal do 3º também. Mas eu quero que vocês se imaginem formados, professores, e eu quero que vocês me descrevam a sala de aula ideal para vocês, o ambiente escolar ideal para vocês. Como que vocês se imaginam como docentes num ambiente escolar? Um exemplo, eu imagino um diretor que cuide dos aspectos administrativos da escola, e dê liberdade para os professores agirem sem ficar cobrando coisas desnecessárias. Eu imagino um gestor pedagógico que abrace os professores, ajude no desenvolvimento do processo, do currículo, Entenderam o que eu quero que vocês digam? Eu acho que sim. Vou falar primeiro. Eu vou falar administrador. Eu primeiro, Maria, depois você. Obrigada. Então, vamos lá. Quem está falando? Quem está falando? Quem está falando? Eu imagino eu numa escola, na sala de aula, e os alunos, aqueles alunos, sabe, que passam com uns problemas, umas dificuldades, vindo desabafar comigo, e eu escutando a vida desses alunos, os problemas, as dificuldades, e dando conselho para esses alunos, não desistir, continuar indo para a escola, e tudo vai dar certo, e assim vai. Uhum. E o ambiente escolar? O ambiente escolar é muito divertido. Vai ser minha cara, muito divertido. Vai ser um ambiente assim que os alunos vão ter vontade de estar naquele ambiente, de ir para a escola. Entendeu? E o ambiente com os seus colegas, tanto colegas professores quanto gestores? Também super divertido. Super divertido. Assim, o ambiente com os colegas de trabalho vai ter horários, claro, de ser séria, né? Da aula ali, mas naqueles horarinhos vagos, assim, uma brincadeira, uma piadinha, risada. É sempre bom, né, professor? Tem que descontrair, não pode ser só aqueles focados. Tá legal. É porque eu sou assim, né? Vamos ver se... Eu sou assim, né? Tomara que eu continue. Tomara. Bom, vamos lá. Quem quer falar agora? Próximo, pode falar agora, Maria. Sua vez. Pode ser ou você quer falar, Maria? Então, professor, eu imagino eu sendo dona da escola. Selecionando os melhores professores, com garra, com vontade mesmo de mudar a educação, entendeu? Porque, assim, uma escola, para ser bem sucedida, vem primeiro, assim, com o diretor, né? Que é ele que tem o coordenador, bons coordenador para poder ir, porque não adianta o professor estar em sala de aula com toda aquela vontade de fazer a diferença e o que fica lá em cima, que manda em todo mundo, não concordar, entendeu? Então, eu imagino sendo a chefe de todo mundo e aceitando as propostas deles, entendeu? Tá ouvindo eles, então escolhendo os bons professores que faz a diferença, os bons coordenadores e dando toda a liberdade para eles trabalharem, entendeu? Assim, isso, eu imagino sendo assim, sabe? Porque Me fala uma coisa, quando você fala em contratar os melhores professores, como que você enxerga um bom professor? Que características te levariam a contratar esse professor? Tem um exemplo da professora Márcia, por exemplo. O senhor, sabe, que vê a educação como a transformação, e não só, tipo, tá lá. Tem a Cláudia
né, que é uma ótima coordenadora, ela tá ali só porque, tô fazendo o meu serviço, não, ela vai além disso, né? Não são professores que querem mesmo, assim, que vê a educação que transforma a pessoa, e não só por estar, só porque, tudo bem que o professor não ganha muito, mas está ali só porque está trabalhando, não interessa se o aluno aprendeu, se o aluno não aprendeu, não. Aquele professor que vai além, entendeu? É isso. Legal. Bacana. Muito bom, Maria. Quem quer falar agora? Posso falar? Por favor. Então, eu quero muito fazer pós em psicopedagogia, né? Que é minha paixão, aluno de inclusão, enfim. Mas, falando da realidade, tipo, em sala de aula como professora, eu quero que os trabalhos desenvolvam, porque às vezes, tipo, você fica tão empolgado, sabe? Desenvolve algo tão legal para os alunos, chega na hora eles não dão muita atenção. Por exemplo, onde eu trabalho, eu sempre dou muito esse exemplo, mas é real, colocar na prática. Na quarta série, os alunos, eles são agitados, óbvio. Todo aluno é animado, ainda mais agora que voltou às aulas, eles não estão se adaptando tão bem com esse novo estilo. Voltou parcialmente, né? Os da quarta, eles dão trabalho, digamos assim, mas eles escutam, eles tentam fazer. Os da terceira, não. Eles começou um a falar, todos começam, aí o outro começa a dançar TikTok e eu já fico, o que eu faço agora? Então, tipo, eu imagino, eu não quero que os alunos sejam mudos. Eu quero que eles interajam, mas eu quero que eles desenvolvam e façam o que eu peço. Entendi. Bacana. Agora, com os colegas de trabalho, eu quero que seja profissional, porque às vezes, tipo, lógico, eu quero brincar e eu falo demais. Só que às vezes, tipo, sei lá, pode ficar uma intimidade muito além, daí eu já acho um pouco desnecessário. Entendi. E no ambiente envolvendo colegas e principalmente gestores, como que você imagina? Eu quero ter a liberdade de falar, porque, por exemplo, às vezes com a diretora ou com a coordenadora eu fico meio travada, sabe? Tipo, melhor não falar demais, né? Ela é muito acima de mim. Mas, sei lá, acho que a gente tem que ter essa liberdade, sabe? De poder falar e de não ficar com esse medo todo. Legal. Muito bom. Quem quer falar agora? Eu? Posso falar, professor? Oi, Bárbara, por favor. Oi. Oi, professor. A minha expectativa futura, assim, com relação à escola, à minha formação, né? Assim, é encontrar um ambiente de trabalho escolar onde a gente consiga ter aquela harmonia de trabalho, né? Tanto com os alunos, quanto com toda a equipe que trabalha na escola, como com os coordenadores, né? Os diretores, assim, que haja essa afinidade. De preferência que não tenha aquelas guerrinhas de pequenos poderes que existem normalmente, principalmente em ambiente que tem muita mulher, e a área de educação é uma área que tem muita mulher, a gente sabe disso, a gente espera que quebre um pouco esse paradigma, mas aqui no Brasil é bastante difícil, né? Assim, eu sei porque eu já trabalhei, e a prova disso é que a grande maioria da sala das meninas que fazem pedagogia, a grande parte das pessoas que fazem pedagogia são mulheres. Não estou falando que trabalhar com mulher é ruim. Eu estou falando que de vez em quando cria-se um ambiente um pouco, as mulheres entre si criam um ambiente um pouco mais hostil para poder lidar, porque são mais melindrosas. Mas tirando isso, são excelentes profissionais, né? O que eu quero é que tenha menos guerrinhas de pequenos poderes, que o foco seja realmente a educação, que eu dê continuidade na minha educação continuada, com a minha pós-graduação também em pedagogia. Aí, Nayara, somos companheiras firmes e fortes, né? Assim, né? Estou pensando em mestrado, mas ainda não sei o que eu vou fazer, assim, mas eu quero realmente estar à frente um dia, quem sabe como diretora, como coordenadora de escola. A minha vontade é que realmente eu consiga administrar sabiamente uma escola para proporcionar alegria, prazer em estar naquele local, né, harmonia entre os funcionários, né, assim, ser companheira, poder investir, né, em pessoas que gostem de educação, ou até mesmo nos alunos, para que eles vejam a escola e os professores como fonte de inspiração para eles, né? Assim,
Então, é essa a ideia que eu tenho, assim, inicialmente, com relação ao meu futuro mesmo na área docente. Tá bom? Ei, Bárbara. Bárbara. É nóis, Nayara! Muito bom. Cleidejan, por favor. Oi, professor, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, senhor? Eu vou começar assim. Espero que não seja utopia da minha parte, né? Mas, assim, eu imagino, né, trabalhando no EJA, recebendo os alunos cansados do trabalho, que têm vontade de aprender a ler, a escrever, né? Escrever o nome, fazer uma conta, e acompanhar cada um, entendendo a necessidade, né, a necessidade de cada aluno, contagiando meus colegas e gestores, para que eles entendam que para não ter evasão, né, para contagiar meus colegas, para que eles entendam que é necessário, né, é necessário ter alfabetização, que essas pessoas não teve oportunidade, né, no passado, e que eles estão indo para a escola porque eles querem melhorar de vida. Então, meu pensamento é esse. Legal. E como que você imagina o ambiente escolar ali, os gestores, principalmente? Então, é dessa forma, né? Eu gostaria de que eles entendessem e contagiar eles com o meu entusiasmo, com esse sangue novo, né? Que acabou de sair da faculdade e que está cheio de ideias, cheia de empolgação, e que eu possa, né, transmitir isso para eles, para que não haja essa evasão que eu vejo muito, né? E muitos adultos ficam constrangidos, eles fazem a matrícula, mas depois eles desistem, porque às vezes acreditam que o professor não vai acompanhar eles, não vai entender a necessidade de cada um, né? Então, eu gostaria de fazer assim, pelo menos a minha sala diferente, um EJA diferente. É isso. Legal, bacana. Você sabe que você falou aí de sangue novo, me lembrou um professor meu, um ex-professor meu, que falava, né, que a gente precisa mesmo renovar e ter esse espírito inovador, de evolução, tal, e falou que chega de ter professauros e professauras na educação. Eu achei ótimo essa analogia que ele fez, né? Porque tem gente que está na época do dinossauro ainda, né? Ele falou que tem uns professauros e professauras que precisam mesmo evoluir. Obrigada. Legal. Eu que agradeço. Adna. Oi, Pro. Oi, tudo bem? Tudo, Pro. Então, eu imagino não, eu desejo, né, quando eu me formar, que eu tenha um bom suporte pedagógico, né, para atender os alunos, né, que tenha uma escola harmônica, que seja uma escola harmônica, assim como a Bárbara falou, né, que a escola também elabore projetos bons projetos, né, e um salário justo. Eu imagino isso, que o professor seja mais valorizado, né? Isso que eu imagino. E uma educação Um salário justo é sonho de consumo antigo da gente, né? Sim. E em termos de gestão, que postura você imagina desses gestores? Que seja uma gestão assim, que saiba escutar também, escutar ideias, né, até mesmo na parte de elaborar projetos, que o docente seja também escutado nessa parte, né, seja ouvido em relação a isso, que possam trabalhar juntos, né, como o professor falou na aula. Bacana. Legal, Adna, obrigado. Nada. Quem gostaria de falar agora? Pode ser o professor. Por favor, Janeiro. Eu já trabalho numa escola e lá o pessoal é bem bacana. E, assim, eu gostaria de adquirir mais experiência, né? Conseguir terminar a faculdade, ter uma boa experiência, ingressar minha carreira, assim, com bons colegas, que já estejam experientes, que possam, como posso falar, acolher
que eu seja bem acolhida e que a gestão seja uma gestão democrática, onde eles possam ouvir a todos e proporcionar uma, como que eu posso falar? Proporcionar uma boa gestão, né, onde todos possam participar, tanto alunos como professores, e onde sejam bem acolhidos todos. Legal. Muito bom. Obrigado, Zaneide. Quem agora, gente? Mais alguém? Edilene. Fala, Edilene. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bom. Olha, no ambiente escolar, eu como professora, eu me imagino assim, impondo respeito aos alunos e dominando aquilo que eu vou ensinar. Porque a gente precisa disso, porque com o tempo você vai conhecendo quem, cada aluno, como é que cada professor passa a sua didática, entendeu? Então, assim, eu imagino uma equipe que troque ideias, que seja uma equipe, assim, então, vamos dizer assim, unida, colaborativa, entendeu? E que tenha uma gestão aberta para as ideias, para trazer novos projetos, e que as pessoas sintam confiança no meu trabalho e sintam aquela liberdade de chegar até mim e conversar, seja os pais, sejam os alunos, um colega de trabalho, ou a direção, a coordenação, entendeu? Para poder propor também alguma ideia. Às vezes a gente envereda em algum caminho que você acha que é o certo e não é. Então, assim, estar aberta para mudanças e para novas ideias que tragam, assim, mais, como se diz, para a evolução, para a escola e para os alunos. Certo. Para a comunidade, entendeu? Para ajudar. Bacana. É isso. Muito bom. Quem mais? Fala, Franklin. Boa noite, professor. Boa noite. Olha, eu me imagino entrando numa escola, né, onde os professores sejam empenhados, né, onde tem uma administração que seja flexível, que ao mesmo tempo se interesse, né, em melhorar a escola, né, e eu gostaria de também, que é difícil, uma escola que tivesse estrutura, onde você pudesse fazer tudo, onde tivesse tudo que você quisesse, sabe? Mas isso é praticamente impossível. Difícil mesmo. Mas tem escolas hoje com uma estrutura bem bacana já, perto de algumas questões aí que a gente acompanhou no passado. Mas realmente, a estrutura dos sonhos acho que ainda está muito distante da nossa realidade. Porque... O trabalho que a gente tem, né? É porque, assim, uma escola também que no meu tempo de escola, eu fui muito em excursão, né? Zoológico, fui em clubes e tal, e eu acho que isso ainda tem que continuar, sabe? Para a criança aprender fora da escola, né? Sim. Sim, isso é importante mesmo. Levar em consideração o entorno e ultrapassar os muros da escola. É isso, assim, coisa básica, assim, né? Porque divergência você sempre vai ter, né? Não é impossível, né? É, verdade. Então, é só isso mesmo. Legal, Frank. Muito bom. Gostei de te ouvir hoje. Obrigado. Bom, muito bom. E aí, mais alguém, gente? Vou falar alguma coisinha, professor, porque acho que ninguém do sétimo falou algo, né? Diga. Eu me vejo em uma escola sendo uma professora amiga, né? Que vê o direito um do outro. Tipo, para mim, a escola, ela, em primeiro lugar, eu quero ver se a escola trabalha com a inclusão,
né? Se ela respeita os direitos dos outros, né? Que trabalhe com a parceria entre os professores, a família e a escola, que tenha um espaço propício, né, para o desenvolvimento da criança, e que o diálogo entre a gestão e os professores seja amigável, né, e com respeito, né, acima de tudo. Eu não tive nenhum ainda contato, assim, de como seria trabalhar dentro de uma escola, mas eu espero ser uma professora que entenda, que esteja empatia, né, que veja o lado da criança, né, do outro lado. Então, para mim é complicado ainda dar essa explicação de uma escola, porque ainda não estive assim dentro, mas eu imagino lá dentro sendo uma boa professora, que é o que eu espero, né, dar o melhor de mim para os alunos, né, e que eu seja amiga, né, de todo mundo, e que lá dentro valorize o respeito, né, de cada um. E é isso que eu vejo, que eu espero de uma escola, né, que trabalhe muito com respeito para todos. Legal, Gil, muito bom. Bacana. E aí, mais alguém? Oi, professor. Oi. Olá. Fala, Tânia, tudo bem? Tudo bem. Então, eu vejo assim, né, uma pedaço das árvores na parte. É coisa que eu gosto muito, já educação infantil, eu me vejo na educação infantil, mas meu objetivo mesmo é educação infantil. Então, eu, como pedagoga na educação infantil, que é muito para as crianças, que através da educação infantil, lá de baixo, desde do berçário, até na frente, que essa parte da educação infantil tem que ser trabalhada como uma licença muito importante nos anos iniciais da vida. E eu vejo isso de uma importância muito grande, sou apaixonada pela parte. Quero ser uma professora de processo, de momento da criança vai descobrindo várias coisas, vai tendo autonomia, que é um processo muito especial, que é a educação infantil, que eu vejo especial. Como a menina falou bem, eu quero uma escola que olhe para a educação inclusiva, que eu sou também apaixonada pelos especiais, que precisa de um carinho, de um espaço de acolhimento para eles. Eu gostaria que a escola que eu trabalhasse, que o futuro trabalho, visse que como uma parte da gestão, um conjunto, que seja uma gestão democrática, né? Onde valorize o trabalho dos professores, as pessoas que vivem naquele ambiente, desde do diretor ao funcionário da limpeza, e que todos vivam numa harmonia, porque se tem uma escola, uma gestão, onde cada seus funcionários, não é um ambiente adequado, não é um ambiente favorável, porque se nesse fica um pouco difícil. Então, eu espero ter uma escola onde a gente possa ter autonomia de trabalhar em grupo, um apoiando o outro, dando suporte para o outro, para podermos levar um estudo, uma educação de liberdade, porque todos estão naquele ambiente, não só nós, professores, funcionários de outras áreas que atuam na escola, que é a escola bem democrática mesmo, onde todos sejam participantes. Legal, Tânia. Muito bom. Oi. Bacana, muito bom. Bem legal. É isso aí. Obrigado, viu? Mais alguém, gente? Bom, o que a gente percebe, né?
alguns já têm uma ideia bem clara daquilo que pretendem, já tem um direcionamento para essa questão da ação docente, desse processo de formação continuada, dessa escola reflexiva que a gente conversou hoje, já consegue fazer uma reflexão com base nesses conceitos, trazendo aí para um aspecto prático. Outros eu percebi que já tem um pouco mais, ainda não sabe muito bem o que esperar, o que também é normal, tá? Aliás, aqui não tem nada, nunca tem certo e errado, né? Mas é interessante perceber que às vezes nem mesmo a gente sabe exatamente aquilo que a gente deseja de um ambiente escolar, né? Então, essa pesquisa que vocês vão fazer, que vocês vão transformar num artigo, vai ser muito enriquecedora por esse aspecto, né? E as apresentações também, eu tenho certeza que vão agregar muito aí para a gente. E aí, como vão ser entre 10 e 11 grupos, eu vou tentar fazer 5 apresentações por dia, tá? Então, aí, mais ou menos uns 20 minutos por grupo, no máximo, né? Para todo mundo poder falar um pouquinho, enfim. Vai ser muito interessante. Bom, gente, acho que é isso que eu tinha para tratar com vocês hoje, né? Como eu disse, quem não estava presente hoje aqui realmente perdeu uma aula muito, muito interessante. Espero que assista aí o vídeo quando a Cláudia subir, eu passo para vocês. E é isso, né? Vamos sempre batalhar para que a nossa gestão do projeto educativo aí vá ao encontro dessas premissas que a gente entende como necessárias a uma gestão democrática participativa, focada nas pessoas, focada nessa reflexão dialógica, nesse ambiente reflexivo, na formação de seres integrais, focada no ser humano, na comunidade, enfim. São muitas coisas que a gente já discutiu a respeito da importância desse projeto todo. Nunca se esqueçam, né, gente? Eu sempre falo, sempre que a gente vem assistir uma aula, lembra do nome da disciplina. A disciplina é gestão do projeto educativo. Então, nós estamos focados na gestão. Como a gestão está operando para que esse projeto educativo seja estabelecido. Então, sempre busquem entender a importância da gestão nesse processo. Por que é tão importante a gente pensar nessa questão aí da gestão? Tá bom? E é isso, gente. Acho que o que eu tinha para tratar com vocês hoje era isso. Eu sei que é bastante coisa. Eu vou passar já para as meninas os slides, para vocês já terem esse material para ir lendo, para ir pesquisando, tá bom? Ampliem o leque de possibilidades também. Façam um bom trabalho, tá? Estudem e contem comigo aí e nos vemos na próxima aula. Combinado? Combinado, professor. Obrigada. Boa noite, tá? Eu que agradeço, gente. Boa noite. Obrigado pela participação de vocês. Foi muito bacana a aula hoje, viu? Muito gostosa. Foi sim. Verdade. Né? Vocês participaram, falaram, isso é muito bom. Espero que tenha sido tão produtiva para vocês quanto foi para mim. Tá bom? Nos vemos na próxima sexta, então. Tá bom, obrigada, tchau, gente. professor. Boa noite. Semana. Bom descanso, gente. Eu que agradeço. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite para todas. Boa noite, professor. Bom descanso. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Tchau, tchau. Bom final de semana para todos.